Olá, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sua família, todos os seus bens. Que Deus esteja com a tua boa mão sobre a tua vida. Eu queria te convidar nessa hora a abrir a palavra de Deus comigo e nós meditarmos um pouquinho na palavra, pensando nos dias que nós estamos passando, pensando nas dificuldades que nós temos passado esses dias, pensando nos dias maus que nós temos enfrentado, né? Você, eu e o Brasil todo e uma boa parte do mundo. E eu queria nessa noite olhar para a palavra de Deus, trazer uma palavra para o seu coração, para acalmar o seu coração, para animar o teu espírito nessa noite e para alegrar um pouco a tua vida. Então eu queria, em nome de Jesus, te convidar para pegar a palavra de Deus, abrir comigo no Salmo de número 84. Nós vamos ler 3 versículos e vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós podemos fazer nos dias maus? Como que nós devemos nos comportar em tempo de crise? Como que nós podemos... qual é o nosso comportamento nesses dias em que parece que não tem solução? Em que parece que as coisas... nós estamos num beco sem saída. Deus sempre tem uma saída, Deus sempre vai ter um final feliz, Deus sempre vai ter um final para a nossa vida bom. O que eu preciso é confiar nele e saber que ele está no controle de todas as coisas. Então, Salmo 84, tá? Versículo 4 diz assim: Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vou repetir o versículo 6, a primeira parte. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Só até aqui, todos nós estamos passando por essa crise tremenda. E a pergunta que fica é, por quê? Outra que todo mundo, até quando? Eu não sei responder para você até quando. Não sei responder exatamente por que também de tudo isso. Mas de uma coisa eu sei. É que todos nós, sejamos ricos ou pobres, sejamos fortes ou fracos, independente de classe social, independente de quem nós somos, todos nós, a Bíblia diz que passaremos por dias difíceis. Jesus nunca mentiu para nós. Em nenhum momento Jesus disse que a vida nessa terra ia ser uma maravilha. Jesus nunca disse que ia ser mamão com mel, como diz um amigo meu. Ele disse que nós teríamos tribulações, disse que nós passaríamos por tempos difíceis, disse que nós passaríamos por deserto. A Bíblia tem mais de 100 ou 150 situações de crises, pessoas que passaram situações tremendas, situações assim de vida ou morte, situação de desespero. E praticamente em todas elas, Deus sempre trouxe socorro. Para que tem essas histórias na Bíblia? Para que você possa olhar e saber que não é só eu, não é só você. O mundo inteiro já passou, está passando e vai passar por situações iguais a essa. Então o Salmo 84 diz o seguinte, que o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu e você. Esse texto é legal porque ele diz o seguinte, ele começa no versículo 4 dizendo que bem-aventurado é aquele que habita na casa do Senhor perpetuamente. Ele fala de um homem, bem-aventurado o homem, cuja força está no Senhor e cujo coração se encontra caminhos aplanados. Está falando de uma pessoa justa, está falando de uma pessoa reta, está falando de uma pessoa que louva a Deus, uma pessoa que está constantemente servindo a Deus na igreja, uma pessoa que tem a sua esperança, a sua confiança, a sua fé no Senhor. Está falando de alguém que não anda por caminhos tortuosos, que não anda com a vida torta, que paga suas contas em dia, que não dá cheque pré-datado sabendo que não vai ter dinheiro para pagar, que não faz uma compra sabendo que não vai ter como pagar. Pelo contrário, ele tem uma vida reta, uma vida santa, uma vida boa diante de Deus. Mas diz que mesmo esse homem aqui, com todas essas qualidades, essas virtudes, ele também passa por um tempo de aridez. Ele também passa por um tempo de deserto. Ele também passa por dias difíceis. E a pergunta que fica é, como eu posso passar por esses dias maus? Como que eu posso atravessar esse deserto de uma maneira boa, de uma maneira produtiva? De uma maneira que eu possa sair bem do outro lado. Como o texto diz aqui,
que ele passa pelo vale árido e faz desse vale árido um manancial, quando ele passa por ele. Como posso fazer isso? Eu vou te dar algumas dicas, vou te dar alguns itens aqui que você pode aplicar na sua vida e com certeza vai te fazer bem, vai te ajudar a atravessar esses dias. Primeira coisa que você precisa fazer em tempo de crise, meu irmão, mantenha a calma. Desespero não vai te levar em lugar nenhum, ansiedade não vai te levar em lugar nenhum, perder o sono não vai te ajudar em nada. Você tem que ficar no capítulo 46 de Salmo, no versículo 10, quando a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sei que é um pouco difícil. Saber que Ele é Deus é fácil, o problema é aquietar. O problema é aquietar quando a gente não tem certeza de nada. O problema é aquietar quando o dinheiro está faltando. O problema é aquietar quando a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É por isso que eu preciso manter a calma. Como eu não sei, eu não tenho resposta nenhuma, a melhor maneira é eu manter a calma e esperar no Senhor. Então, o primeiro passo é mantenha a calma. Segundo passo, segunda atitude que você precisa tomar na sua vida, você precisa entender que a solução do teu problema, a força para passar essa crise, ela não é sua, ela vem do Senhor. O próprio Salmo 84, aqui no versículo 5, diz o seguinte: bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, cuja força está em ti, cuja força está no Senhor. Você não precisa ser o super-homem nessa hora, você não precisa ser a Mulher Maravilha nessa hora. Você apenas precisa ser um ser humano normal que confia em Deus. É isso que você precisa fazer. Você não precisa se desdobrar, você não precisa ser Não, você tem que simplesmente confiar no Senhor. Você tem que saber que a força está nele e não em você. Confie nisso. Seja esse homem bem-aventurado, seja essa mulher bem-aventurada que confia plenamente no Senhor. Terceiro ponto. Você precisa entender o seguinte. Romanos capítulo 8, no versículo 28, Paulo diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Mesmo aquelas coisas ruins, mesmo as coisas que aos nossos olhos não são boas, mesmo aquelas coisas que são difíceis de engolir, difíceis de digerir, difíceis de passar, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, nesse momento de crise, você precisa entender que talvez essa crise ela está cooperando para o seu bem. De alguma maneira, ela vai te fazer bem. Eu não sei exatamente como, isso com certeza Deus, no tempo certo, vai te mostrar, mas de alguma maneira isso vai fazer bem para você. De alguma maneira, Deus vai usar essa crise para melhorar alguns aspectos da sua vida. Há uma história que talvez você conheça de um mestre e o seu discípulo, que um dia estavam andando por uma região de sítios, de fazendas, de chácaras, e eles estavam observando aqueles sítios bonitos, bem cuidados, arrumadinhos. E de repente eles passam em um daqueles sítios e o sítio está bem acabado, cerca caída, portão quebrado, a casa meio destelhada, as crianças meio sujas, mal vestidas, aquela senhora com aquele vestido já parece que é o único que ela tinha, aquela situação bem de pobreza mesmo. E o discípulo olha para o seu mestre e diz: mestre, eu não entendo tanto sítio bonito nessa região e esse sítio mal acabado desse jeito. E o mestre diz: vamos lá conversar um pouquinho com essa família. E foram até lá e começaram a conversar. E a mulher disse o seguinte: a nossa situação é muito ruim. O nosso sítio está desse jeito porque nós não temos sustento. O único sustento nosso vem de uma vaca que nós temos, que nós tiramos o leite todos os dias, separamos um pouco para o uso e o restante nós levamos para a cidade, fazemos queijo e vendemos na cidade. É o único sustento que a nossa família tem. E isso não é muito. E o discípulo e o mestre ficaram por ali um pouquinho e foram embora. E quando eles estavam saindo, o mestre viu a vaca ali no pasto próximo e disse ao discípulo: vá lá e jogue aquela vaca no poço. E o discípulo disse: jamais eu faria isso. Aquela vaca é o sustento da família. Mas o mestre insistiu, dizendo: vá lá e faça isso. E o discípulo, não tendo como recusar, fez o que o mestre disse, jogou a vaca no poço e eles foram embora e nunca mais tocaram nesse assunto. Um ano depois, aquele discípulo, com o coração amargo ainda por aquela atitude que ele havia tomado um ano antes, ainda se sentindo culpado,
Resolveu voltar naquele lugar para pedir desculpa, pedir perdão, ou até mesmo tentar pagar aquela vaca de alguma maneira, porque ele se sentia muito mal com a situação. E ele volta então naquele lugar e procura ali, e entre aqueles sítios, mas ele não consegue encontrar aquele sítio quebrado, mal acabado, destruído. Pelo contrário, ele encontra um sítio muito bem arrumado. E ele reconhece e diz, meu Deus, ficou pior do que eu esperava, porque agora, sem a vaca, eles tiveram que vender o sítio. E agora eles não têm nem onde viver. E ele resolve então ir lá naquele sítio e perguntar se eles sabiam pelo menos o endereço daquela família, para que ele pudesse visitar e ajudá-los. E ele toca a campainha ali, naquele portão bonito agora, e aparece uma senhora muito bem vestida, muito bem penteada, e ele reconhece aquela senhora, dona daquele sítio que estava mal vestida, e ele olha e diz, a senhora é aquela uma que, sim, somos nós. E ele disse, o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu foi o seguinte, moço, nós não sabemos o que aconteceu, mas algum tempo atrás nós encontramos a nossa vaca morta dentro do poço. E nós ficamos desesperados porque era o único sustento que a nossa família tinha. Nós só tínhamos aqueles queijos produzidos com leite daquela vaca que era sustento da nossa família. Mas de um dia para outro nós ficamos sem nada. E aí o meu marido, sem ter o que fazer, resolveu plantar algumas verduras e legumes e começar a vender aqui na região. E ele viu que isso começou a funcionar. Ele plantou e vendeu, e plantou outro e vendeu de novo. E nós descobrimos que havia algumas árvores de eucalipto na fazenda. E nós cortamos e fizemos carvão para vender. E vendemos. E hoje nós temos uma excelente plantação no nosso sítio. Nós temos uma carvoaria. Nós temos as hortaliças que plantamos e vendemos. Hoje a gente vive muito melhor que naquela época. Hoje nós temos abundância na nossa casa. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Bendito o dia que aquela vaca morreu. Ainda bem que aquela vaca morreu, porque aquela vaca, se nós estivéssemos com aquela vaca, estaríamos até hoje vivendo somente dos queijos daquela vaca. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, inclusive a vaca morta. Talvez você e eu estejamos na mesma situação daquela família. O sustento que nós tínhamos, a nossa esperança se perdeu. Mas eu quero dizer para você que Deus pode transformar a desgraça em graça. Deus tem essa capacidade. Deus pode transformar o inferno em céu para a nossa vida. Deus tem essa possibilidade, essa capacidade de transformar aquilo que é ruim em coisas boas. Deus consegue transformar o mal em bem. Então creia nisso. Creia que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Se você é um daqueles que ama Deus, com certeza você está encaixado nesse versículo aqui. Com certeza Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Outra coisa importante, meu querido. Seja criativo. Aproveite esse tempo de crise e seja criativo. Veja o que você pode adaptar na sua vida. Veja o que você pode tirar. De repente, nessa crise, você pode entender que há algumas coisas que são supérfluas, que você está gastando dinheiro à toa, que você está investindo à toa. Seja criativo. Ontem encontrei com um amigo, já de bastante tempo, e esse amigo é feirante há muitos anos. Ele tem a sua feira, inclusive ali no Cambuí. E é um serviço cansativo, bem cansativo. E eu conversei com ele, falei, como é que está a situação? Falou, ruim demais, porque agora nós não podemos abrir nossas feiras. Tá tudo o governo proibiu, o prefeito proibiu. Falei, como é que você está fazendo? Falei, então, os primeiros dias foi difícil. Aí encontrei um amigo que me deu uma ideia, falou, vamos criar um aplicativo para você. E criaram um aplicativo em que as pessoas entram no aplicativo, compram lá o tomate, compram a alface, compram a laranja, compra tudo, já paga no cartão de crédito e a única coisa que ele tem que fazer é entregar. Falei, como é que tá? Ele falou, olha, é o dia inteiro, telefone, WhatsApp, o dia inteirinho, o pessoal chamando e pedindo. E ele falou, estou até pensando em nem voltar mais com a feira. Estou até pensando em parar com essa feira e ficar só nessas entregas. Meu irmão, seja criativo. Avalie bem a sua vida. Avalie bem os seus negócios. Avalie bem o que você tem. Aproveite esse momento de avaliação. De repente, tem um monte de vaca que precisa morrer aí, tem um monte de coisa que precisa ser tirada, tem um monte de coisa que você pode adaptar e quem sabe a sua vida não fica melhor depois dessa crise. Os estudiosos estão dizendo, a maioria estão dizendo, que o mundo não vai ser o mesmo mundo depois do coronavírus. Vai ser outro mundo. Então aproveita a crise aí, faz uma pesquisa na sua vida, uma análise na sua vida e veja o que você pode ser criativo, veja o que você pode mudar para melhorar a sua vida.
Outra coisa importante na época de crise, meu irmão, essa de extrema importância, oração. Você precisa estar em constante oração. Filipenses capítulo 3, versículo 6, Paulo fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes as nossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, com súplicas, petições e orações com ação de graça. Então coloque todos os dias sua vida, sua família, suas necessidades na presença de Deus. Todos os dias esteja em oração, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida mude, para que essa situação passe e você possa, em nome de Jesus, sair melhor lá na frente. Sair bem melhor do que você entrou nessa crise. Um sexto ponto aí é: não perca a alegria pela vida. Esse tempo de crise, normalmente, nós somos tentados a ficar cabisbaixo, a ficar triste, a deixar o desânimo tomar conta do nosso coração, a desesperança, a preocupação, a ansiedade. Mas eu quero dizer para você, não perca a alegria pela vida. A vida é linda, como diz o Gonzaguinha, ela é bonita e ninguém quer deixar essa vida. Então não perca a alegria, não dê essa satisfação para o diabo. O que o diabo quer é exatamente roubar a tua alegria. E nesse tempo de crise é ver você triste. Pelo contrário, não dê esse gosto ao diabo. Alegre-se no Senhor. Jesus falou lá em João capítulo 13 que nós devíamos andar com Ele, estar com Ele, para que a nossa alegria fosse completa. Deus quer que você tenha uma alegria completa. Então, faça isso. A Bíblia diz também em Neemias 8, capítulo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você tem a alegria do Senhor na sua vida, se você tem paz do Senhor na sua vida, então, fica tranquilo, caminhe, não deixe o diabo tirar a alegria do teu coração. E o último ponto aí, você precisa saber também que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo especial ou um tempo separado para cada um e para cada coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que tudo isso que acontece, esse tempo de crise na minha vida e na sua, vai passar. Há um tempo determinado. Às vezes parece que é muito longo, às vezes parece que vai demorar, às vezes parece que não vai ter fim, mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há uma história que você conhece, a história de Jó. Jó não passa por uma crise. Quem passa por uma crise foi Daniel, que teve aquele problema com o rei, foi jogado na cova dos leões, passou aquela noite com os leões e de manhã ele estava bem. Deus o livrou. Embora o livrou na cova dos leões, mas o livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram uma crise feia, porque eles tiveram também um problema com o rei, foram jogados na fornalha ardente e não se queimaram, foram livrados na fornalha ardente. José no Egito também teve uma crise. Ficou preso alguns anos, injustamente, a crise passou, ele se tornou governador. Ele passou bem. Mas Jó não tem uma crise, Jó tem uma tragédia. Porque a Bíblia diz que a família de Jó inteirinha, com exceção da sua esposa, morreu. Todos os filhos morreram, todos os seus bens perderam. Jó ficou sem filhos, ficou sem dinheiro e ficou sem saúde. Esse homem teve uma tragédia. Pastor, mas Deus recuperou, Deus devolveu o dinheiro. Sim, Deus devolveu o dinheiro. Pastor, mas Deus devolveu também os filhos. Não, Deus não devolveu os filhos a Jó. Deus deu outros filhos a Jó. Esses filhos aqui jamais serão substituídos. Qualquer mãe ou qualquer pai que perde um filho, esse filho ele pode ter mais 10, mas esse filho jamais será substituído. Jó teve uma tragédia. E no meio dessa tragédia, no meio dessa situação difícil, onde ele já não tem mais os filhos, há a dor pela perda dos filhos, há a dor pela perda dos bens, há a dor pela perda da saúde, no meio de uma situação muito difícil, de uma tragédia, esse homem se levanta no capítulo 19 e diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve vai se levantar. Essa é a esperança que eu e você temos que ter nessa hora. A crise está, o problema está tudo difícil, está tudo ruim, mas eu preciso acreditar que há um tempo determinado por Deus para mim e para você passar por isso. E que muito em breve,
Deus vai se levantar, a crise vai desaparecer, a doença vai embora, os problemas financeiros vão se acertar e nós vamos voltar à vida normal. Então creia nisso. Seja aqui um Jó nessa noite. Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, que Ele está alerta, que Ele está olhando, que Ele está prestando atenção, que Ele está me observando e que Ele está cuidando de mim. E que no tempo certo Ele vai se levantar e vai dizer, problemas vão embora. Ponto final. E a minha vida volta ao normal. Você crê nisso? Eu creio. E gostaria que você cresça também. Gostaria que você tomasse esses pontos aqui e aplicasse na sua vida. Mantenha calma, né? Procure força do Senhor, não a sua. Entenda que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Seja criativo. Viva. Tenha um tempo de oração todos os dias, falando com Deus. Não perca a alegria pela vida. E último, sabe que Deus tem um tempo determinado para tudo isso. Tudo isso vai passar. Do jeito que chegou, vai embora. E logo, logo nós vamos estar dizendo assim, puxa, lembra aquele tempo do coronavírus? Lembra daquele tempo? Nós vamos lembrar. E saber que no tempo do coronavírus, Deus esteve conosco. No tempo da crise, Deus esteve conosco. No tempo dos dias maus, Deus esteve conosco. Isso vai passar, com certeza, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Queria pedir que você orasse comigo nessa hora. Quero colocar você, sua família diante do Senhor. Quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, como Ele tem cuidado de nós. Então, feche seus olhos comigo aí e entre em oração comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o santo nome do Senhor. Ó Pai, pelo privilégio que nós temos de falar com o Senhor, de poder, Deus, entrar na Tua presença. Porque a Tua palavra diz que nós temos, Deus, um sumo sacerdote, um mediador chamado Jesus Cristo, que nos leva até a Tua presença. E a Tua palavra diz também, Deus, que o novo e vivo caminho, a maneira que hoje nós podemos entrar na Tua presença, ela foi feita mediante o sangue de Jesus e hoje mediante o nome de Jesus. Foi graças a Ele, graças à morte na cruz do Calvário, que Ele pôde abrir esse novo e vivo caminho. Hoje nós não precisamos mais de ninguém, Senhor. Nós não precisamos de nenhum homem que faça intermediação entre nós e o Senhor. Hoje não precisamos de mais ninguém, a não ser Jesus Cristo, para entrar na Tua presença e falar com o Senhor. Pai, nessa hora eu quero Te agradecer pelo privilégio que nós temos de contar com o Senhor, de saber que o Senhor é o nosso Deus, de saber que o Senhor é o nosso Pai, de saber que o Senhor é aquele que cuida de nós, como diz a Tua palavra, aquele que vela por nós, aquele que está ali diariamente, à noite também, velando por cada um de nós. Diz a Tua palavra, Deus, que o Senhor não dorme, o Senhor está sempre alerta, o Senhor está sempre vigiando cada um de nós, guardando a nossa vida, e eu Te louvo por isso. E eu quero nessa hora, Pai, em nome de Jesus, colocar a minha vida, colocar a vida dos meus irmãos na Tua presença, Pai, pedindo em nome de Jesus que o Senhor continue se manifestando nas nossas vidas, que o Teu poder continue sendo derramado a cada dia, que a Tua graça continue sendo derramada a cada dia, que a Tua misericórdia continue sendo renovada a cada dia sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, a crise está aí, mas nós entendemos, Deus, que em tudo isso há um mover do Senhor, em tudo isso, Deus, há um ensinamento do Senhor, em tudo isso há um trabalhar do Senhor na nossa vida. Então nos ajude a entender isso, Deus, que tudo isso faz parte de um plano maior, um plano do Senhor, para a minha vida, para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, para a vida desse país, para a vida do mundo. Tudo isso, Deus, está sob o controle do Senhor. A palavra diz no Salmo, Deus, que a terra está firmada, ela não pode ser abalada. Mas não é o coronavírus que vai abalar essa terra, de maneira nenhuma, porque ela está firmada no Senhor. Pai, eu quero colocar a vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, colocar a família de cada um na Tua presença, pedindo em nome de Jesus que o Senhor, que é o nosso Jeová Jireh, possa vir suprir cada necessidade de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Porque temos promessa do Senhor, quando o Senhor diz, Deus, que todas as nossas necessidades seriam supridas por Deus em Cristo Jesus.
todas elas seriam supridas. Então, Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança, Deus, está posta no Senhor. Nossa confiança não está posta no governador, não está posta no prefeito, não está posta no presidente, ela está posta no Senhor, que criou os céus e a terra e que nos criou também. Pai, em nome de Jesus, continua, Deus, derramando paz, continua derramando alegria sobre a vida dos nossos irmãos, continua, Pai, em nome de Jesus, dando, Deus, pensamentos bons, dando, Pai, em nome de Jesus, direção boa, coração aplanado. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa, Pai, como diz o Salmo 84, que nós lemos agora há pouquinho, estar, Deus, com o coração firmado no Senhor e saber que a força, Deus, a força vem do Senhor e que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um nessa hora, Pai, com toda sorte de bênção, abençoo, Deus, com saúde, abençoo, Pai, com abundância, abençoo, Pai, com o nome de Jesus, com prosperidade, com felicidade, Pai, e principalmente com paz, alegria e esperança. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, guardar as nossas vidas para a glória, honra e louvor do Teu nome. Meu irmão, Deus abençoe, que Deus continue falando no teu coração, continue buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor na palavra, buscando o Senhor em tudo que você puder, em todo o tempo que você puder. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito Santo, aquele que nos dirige, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos faz lembrar do que Jesus falou, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, seja com a tua vida. Deus abençoe, fique em paz. A esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. A esperança está no Senhor.